Saudações! Faz muito tempo que eu não posto nada aqui no canal, desde o final do ano passado, na verdade, né? Então nós tivemos um final de ano bem tumultuoso, também tivemos um início de ano que não foi fácil, né? E eu acho que eu devo... quem me segue no canal há bastante tempo sabe que eu tenho um período do ano, todo ano, que eu não consigo postar vídeos, né? Eu não sou um youtuber, não tenho um número de seguidores que justifique uma postagem, assim, uma maior assiduidade, né? E também eu tenho meu ganha-pão, tenho a minha família para cuidar. Então, enfim, né, nem sempre é possível. Mas eu sempre busco, assim, os projetos que eu tenho para o canal, né, as coisas que eu vislumbro para o canal são coisas muito legais. Mas não dá para, infelizmente, não dá para tocar o tempo todo, né? Aqui, o que é, sobre o que é o canal, né? Então, eu acho que faz tempo que eu não pondero isso, né? Então, a minha ideia original do canal era única e exclusivamente para divulgar os meus livros e o meu trabalho como escritor. É uma coisa que eu tenho como... que eu gosto de fazer, né? De escrever. Eu tenho muita imaginação, sempre tive. E eu também sou uma pessoa que estuda muito. Então, eu gosto de passar isso para as pessoas. Eu já não sou mais tão novo assim, né? Eu tenho... também já tô nos 40, né? E então essa é a minha realidade, né, de um pai de família, de uma pessoa que precisa, né, assim, não pode se dar ao luxo de postar, ficar postando o tempo todo, né? Ainda assim, nos períodos em que eu posso postar, eu posto bastante coisa. E tem muita coisa que, apesar da internet hoje em dia você achar conteúdo sobre tudo, tem muita coisa sobre as quais a gente acha muito pouca coisa de forma aprofundada, né? E não é para todo mundo, não é todo mundo que se interessa, mas para quem se interessa sobre certos aspectos de certas coisas, né? Então esse é um bom canal. Eu tenho falado muito, assim, tenho falado, quer dizer, nos últimos vídeos, né? Nos meus últimos vídeos eu abordei muita coisa sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu tenho uma perspectiva que eu acho que é um tanto diferente da usual. Eu não sou assim, um grande apoiador da Rússia, como eu vejo dos russos, como eu vejo algumas pessoas colocando, mas eu sou muito mais pró-Rússia do que, no geral, a direita brasileira. Então você vai ver, se você seguir o conteúdo do Brasil Sem Medo ou Gazeta do Povo, esses canais assim, você vai ver que eles seguem uma linha de raciocínio que é bem anti-Rússia e anti-China ou alunos do Olavo de Carvalho, no qual eu sou obrigado a me incluir, ainda que eu tenha entrado no último ano apenas, né, do, 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 do COF, né, em que ele estava vivo, né, e depois, infelizmente, ele veio a óbito e eu não pude aproveitar, né, tanto, então eu não sou um aluno, assim, clássico como você vai ver o Bernardo Künstler e tudo mais, né, mas eu tenho feito os cursos dele, ele realmente é um grande intelectual, mas há pontos em que eu não, a minha linha, assim, a minha pesquisa me levou para conclusões diferentes das que ele tinha, né? Eu acho que isso é normal, isso é saudável de pessoas adultas, você não é obrigado a concordar com tudo, né, daquelas pessoas que você não precisa concordar com seus professores em tudo, né? Então, nem com as pessoas que com seus colegas ou com seus irmãos, familiares, você não precisa concordar em tudo, né? Para você reconhecer que aquela pessoa, né, tem grandes contribuições, né? Eu sou católico e boa parte do meu conteúdo parte da premissa de premissas ligadas à Igreja Católica, né? De como
uma verdade absoluta, não assim de que essa é a igreja fundada por Cristo, né? A Igreja Católica. Eu tenho uma visão com relação aos ortodoxos que é mais amistosa do que eu vejo muitos canais aqui no Brasil, né? Até mesmo porque eu fui batizado no rito greco-melquita, né? E eu sei que assim as divergências teológicas às vezes são minúsculas, né? Muito pequenas. A minha conversão começou quando eu estava no Egito, em contato com os coptas do Egito, né? E eles, né, não tem uma pequena igreja que é copta, que está em comunhão com Roma, e é uma outra que não está em plena comunhão com Roma, mas você conversando com os fiéis coptas, eles, né, tanto que a minha conversão ao catolicismo começou basicamente numa vez que eu fiquei muito tocado com a fé deles, né, lá no Egito, né, uma fé que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, porque eu venho de um contexto protestante, a minha mãe é protestante, né, evangélica, e boa parte da família da minha mãe é evangélica, e eu via a fé deles e eu sempre achei uma fé superficial, interesseira, além de tudo, muito interesseira, e além dos erros teológicos que para mim eram óbvios também, né? E eu conversava muito com pastores. Tinha uma pastora que morava em frente à minha casa, que eu me mudei, mas então sempre não, assim, sempre eu percebi que assim não, eles não tinham as respostas para as dúvidas que eu colocava para eles. Mas antes disso, né, disso, a fé aqui no Brasil para mim dos protestantes eu sempre achei muito rasa, muito interesseira. Lá os coptas do Egito não. Eles estão num outro contexto, eles realmente sabem o que é, eles conhecem de perto o que é repressão, o que é uma perseguição, né, a você por ser única e exclusivamente cristão. E eu lembro de conversar com eles e eu fiz a seguinte pergunta: se vocês fossem para o Brasil, num lugar em que não tem a igreja copta, vocês têm que cumprir o preceito de vocês, que vocês estão me ensinando aqui, e não tem a igreja copta, como vocês fazem, né? Aí eles me disseram que a igreja mais próxima era a igreja católica. Eu falei assim, não, a igreja católica é a mesma fé. Há divergências político, alguma coisa teológica, mas é sobretudo de fundo eclesiástico, não por parte dos fiéis. E muitas igrejas ortodoxas e igrejas como a copta, eles têm um certo ranço com os católicos por entenderem que muitas vezes eles recorreram aos católicos aqui no Ocidente, e os católicos ou não foram ao auxílio, ou, então, um exemplo é o saque de Constantinopla, né, que todo mundo conhece, ou não foram ao auxílio, ou se colocaram ao lado dos adversários deles, né, ou seja, então, forças ocidentais que de repente se aliam a uma liderança islâmica contra, né, os cristãos. E nós temos exemplos disso. Então, por exemplo, nós tivemos a Guerra da Crimeia no século XIX, em que os russos eles fizeram a chamada Última Cruzada Russa, porque na época o czar russo ele decidiu que ele ia fazer uma investida contra os turcos, né? Justamente naquela ideia de ligar, né? De tomar toda aquela região até Jerusalém para os cristãos, né? E ele, né? E a avaliação dele era que assim que era um bom momento para isso, e que e ele alega que ele morreu alegando que o único motivo dele era única e exclusivamente de fundo religioso, né, e não por interesses geopolíticos. Mas, infelizmente, na minha opinião, um erro, as forças ocidentais, né, com o aval da Igreja Católica, decidiram se colocar ao lado dos turcos, né? Tanto que tem uma música que é até que famosinha, né, na internet, que é de antes do conflito, né, com a Rússia, entre Rússia e Ucrânia agora recente. Mas eles se colocavam da seguinte maneira: a música tem uma mocinha que
canta a música e a música viralizou, né? E é em russo que é na 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 Turiska fronta na 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 na. Essa música, ela fala uma coisa, se você prestar atenção na letra, ela fala assim, de um grupo de soldados russos que estavam lutando na fronte turca, venceram a batalha, estavam voltando para casa e de repente os soldados poloneses na fronteira atiraram contra eles, né? E então eles têm esse, não só os russos têm isso, eu percebo que os gregos têm isso, os coptas têm um pouco disso, eles têm essa visão, né, de que os ocidentais, no decorrer dos séculos, falharam com eles. Então, é assim, como que pode ser o Papa, né, o vigário de Cristo na Terra, quando ele, assim, quando constantemente o Papa e as forças ligadas ao Papa, que é assim que eles enxergam os estados ocidentais, ainda que muitos deles não tenham nenhuma ligação com a Igreja Católica, é até o contrário. Se você analisar nos últimos 500 anos, houve uma investida muito grande contra as monarquias católicas, enquanto que as monarquias protestantes permaneceram em pé. Então você vai ver que nos países nórdicos você tem lá as monarquias. Suécia é uma monarquia, a Inglaterra é uma monarquia. Agora, o que você vai perceber é que as monarquias que eram ligadas à Igreja Católica ruíram todas, né? Ou quase todas. Então você vê, por exemplo, o caso da Áustria, acho que é o mais notório de todos, né? Mas na Espanha também houve uma queda, depois houve uma restauração, mas é uma restauração muito, assim, escolhida a dedo pelo generalíssimo Franco, né? E com força sempre com a atuação muito forte da maçonaria, né? E então esse é o então assim, aqui no canal, no geral você vai encontrar uma perspectiva católica, mas algumas coisas eu aprendi com os católicos do rito bizantino e eu tenho uma boa relação com os ortodoxos, né? Então, inclusive com relação, eu me permito, por exemplo, discordar de São Tomás de Aquino em alguns quesitos, em alguma coisinha ou outra, né? Que aqui no Ocidente é muito difícil de você ver, né? Assim, contestações a São Tomás de Aquino, e nem tudo que São Tomás de Aquino colocou, apesar de ele ser um grande doutor da igreja, e é maravilhoso realmente, e eu peço sempre pela intercessão dele, mas nem tudo que ele colocou é dogma, né? Tanto é que nós temos alguns que, inclusive, assim, em que eles estavam, assim, que ele, no decorrer dos séculos, a visão, né, que ele colocava, que os escolásticos ali ligados dessa linha, assim, defendiam certas coisas que acabaram não se confirmando como dogmas da igreja no decorrer dos outros séculos. Isso é assunto para outro vídeo, mas então tem isso. Então, ou seja, ou não são certezas, ou são coisas que são debatidas teologicamente até hoje, coisas assim. E aqui no Brasil, especificamente, eu vejo muito pouca discordância, muito pouco debate, muito pouca. Até porque nós estamos num processo de formação mesmo, né? Parece que no Brasil tudo se perdeu e a gente está voltando tudo ao zero. Então, essa era a ideia do canal. Eu tenho um canal no Telegram. O nome do canal antes era, aqui no YouTube, era Recanto do Guerreiro. Eu achei que estava muito restrito, porque foi num período em que eu estava falando muito sobre questões ligadas à fertilidade, a questões ligadas a casamentos a MGTOW, essas coisas assim, né? E, mas chegou um ponto em que eu acho que saturou. Eu falei, olha, não tenho, eu não consigo, não tenho mais muita coisa que eu possa dizer sem que eu me torne repetitivo, né? E eu não estou interessado em criar um canal cujo conteúdo é totalmente voltado para falar mal do gênero feminino no todo, ou que infelizmente isso acaba acontecendo, ou então de ficar, né, assim, cagando regra, né, sobre como você deve namorar, ou quem você deve, ou se você deve procurar virar celibatário. Eu acho que isso são todas questões muito
muito íntimas, né? E cada pessoa vai ter a sua resposta, né? Não existe uma resposta única, né? E, e por exemplo, você pode decidir que você é MGTOW, mas no meio do caminho você encontra uma pessoa que é incrível, uma guria que é incrível e que você fala, não, mas parece uma unicórnio, será que é uma unicórnio? E de repente você vira e fala, é uma unicórnio. Se você decidir, né, que você vai se deixar de ser MGTOW porque você achou uma unicórnio, isso diminui você como pessoa? Tem gente que vai dizer que sim, que você virou Blue Pill ou Purple Pill ou o que quer que seja Pill. Eu acho que é bobagem, né? É bobagem. Então, esse é o contexto aqui no canal. Cada um tem que saber qual é o seu caminho, né? Então, agora, algumas coisas da sociedade, eu acho que só podem ser compreendidas se você entende o trabalho do que eu costumo chamar de as escolas de mistério. Maçonaria, a Sociedade Rosa Cruz e as sociedades secretas propriamente ditas, porque essas duas não são secretas em si, né? Se você sabe o nome, via de regra, se está na boca do público, não é secreta. Ela é uma sociedade discreta e não secreta. Mas as ordens de cavalaria e tudo mais, as ordens equestres e tudo mais, tudo isso eu acho que, sem você entender essa parte da história, é muito difícil de entender qualquer outra coisa. E, infelizmente, existe muita bobagem sendo dita na internet. Você encontra muitos canais que falam muitas bobagens, né? E eu tenho meu passado, um passado em que eu me insiro nesse contexto dos adeptos, mas depois de convertido ao catolicismo, eu resolvi assim, não resolvi não, é obrigatório, né? Então eu entendo como erros, né? E muito do trabalho das escolas de mistério é fruto de soberba, fruto daquilo que nós como católicos identificamos como os pecados, né, capitais, e o trabalho dos anjos caídos. Eu identifico realmente dessa maneira, né? Existem doutrinas dentro das escolas de mistério que tem um fundo gnóstico luciferiano que é inegável, e só que passou dessa camada que eu falei para vocês agora, não há muito conteúdo na internet, e pelo menos de forma disponível. E eu também não disponibilizei nada disso no canal aqui, porque eu acho que realmente não é que é um conteúdo que deve ser restrito, mas é um conteúdo que exige que você tenha alguma bagagem para você não sair fazendo bobagem com isso, né? Então, quando eu falo de uma bagagem assim, se você não tem interesse nenhum sobre o assunto, você não tem uma fé católica realmente firme, né? Assim, você não tem certeza de tudo, né? Você é uma pessoa que patina na parte teológica. Assim, eu acho que é contraproducente ou seja, eu vejo muita gente que está com, assim, confusão completa, né, sobre aquilo no qual diz acreditar e quer sair tentando entender o outro lado, entender, olha, eles são os nossos inimigos, mas quero entendê-los, mas você não entende nem aquelas coisas nas quais você acredita. Então, eu acho que não é difícil. Então, também tem algumas questões que são muito delicadas para serem tratadas aqui no YouTube. Então, é por isso que eu tenho um canal no Telegram, que é o Recanto do Guerreiro, e de lá eu pretendo, no futuro, é uma ideia que eu tenho há muito tempo, e a minha ideia é a seguinte, de montar um curso voltado para a economia das escolas de mistério. Porque no trabalho das escolas de mistério existem fatores que são ligados, assim, que assim, é um estudo sociológico e um estudo econômico, além de toda a parte filosófica, metafísica e religiosa.
E não dá para escapar disso. Uma coisa está ligada à outra, né? E eu não, assim, me lembro como se fosse ontem, assim, as pessoas falando assim, você vê muita gente falando de teoria da conspiração e está falando sobre o livro do Albert Pike ou sobre o Manly P. Hall. E aí tá falando da parte daquela parte lá na página 500 e lá em que fala que o Albert Pike fala que o deus da maçonaria é Lúcifer, né? Aí fala assim, então é Lúcifer. Aí então fica nessa recíproco. Então você ouve isso, então bom, é um livro de centenas de páginas, mas eu vou pegar, eu me interesso o suficiente para pegar esse negócio e ler do começo até o final. E eu quero saber como que ele chegou nessa conclusão. E aí você entra no livro achando que você vai se deparar com ocultismo desde o começo da primeira página até a última página, ou a parte esotérica, né? Lidando com exoterismo e esoterismo desde a primeira página até a última. Mas a primeira coisa que ele introduz são assuntos que eu identifiquei imediatamente como, olha, isso aqui é sociologia, economia, não é, ele não está falando de religião ou de ocultismo em si, ou da parte esotérica. Antes disso, ele está fazendo uma análise sociológica, né? E econômica, assim, do funcionamento da sociedade, do funcionamento do ser humano. E então essa parte que eu acho que é interessante de passar que poderia ser interessante de passar para as pessoas, mas eu não quero, realmente não tenho nenhuma vontade de passar isso para uma pessoa que eu percebo que não está firme em certas, que não tem nem assim, nem o embasamento teológico para aquilo que defende. De suma isso, ou seja, você quer, assim, você quer estudar o que você identifica como seu adversário, sem antes estudar aquilo que você identifica como a sua crença. E por que eu estou falando identifica? Porque às vezes eu vejo protestantes, né, evangélicos, falando de coisas da maçonaria e eu viro e falo assim, mas você repara o quanto de maçonaria tem nisso que você apregou? Nisso que você está falando aí no púlpito como pastor ou o que quer que seja? Às vezes não. Às vezes não tem noção de como as duas coisas estão ligadas, né? De como a teologia de um influenciou no trabalho do outro e vice-versa, né? Então eu lembro de alguns anos atrás, você acha alguns vídeos ainda de pastor da Assembleia de Deus, um pastor falando, assim, era um debate sobre maçonaria, se o pastor da Assembleia de Deus pode ser maçom ou não, né? Na Igreja Católica, se você é maçom, você está excomungado. Até onde eu entendo, você está excomungado. Tiraram a excomunhão. Virou um pecado grave. Assim, virou assim, um pecado que você... No geral, você não pode ser católico e ser... assim, não muda, assim... Vai ter gente que vai debater qual é a pena, se você está realmente excomungado ou não, se o que o Papa mais recente falou te exime disso ou não, mas o que eu sei é que você não pode ser bispo e maçom. E se você é você está excomungado. Se você, ou seja, no passado, né, aquele bispo que era maçom está excomungado. A gente não sabe, mas Deus sabe, né? Então essa que é a questão. Então, Deus sabe. Quem, em última instância, não é o Papa que excomunga, é Deus. Deus que diz, você está fora. É aquela passagem que tem aí na Bíblia, né? Mas, Senhor, nós não expulsamos demônios em seu nome, nós não curamos em seu nome. E ele vai responder o quê? Afastai-vos, não vos conheço, não conheço nenhum de vocês. Vocês estavam fazendo essas coisas no meu nome. Eu honrei porque eu sou Deus e eu disse que eu ia honrar. Mas vocês afastem-se de mim. Vai todo mundo para o inferno. E eu acho que tem muito disso, né, na nossa realidade. Então tem muita gente que defende. Nós vivemos numa sociedade que ela é fruto das escolas de mistério, né?
de uma combinação entre escolas de mistério e o paganismo, né? Paganismo, escolas de mistério, uh, assim, corroendo as bases cristãs, né? Da filosofia greco-latina, né? Greco-romana, né? Então, a filosofia greco-romana, o cristianismo, né? E o cristianismo são as bases da sociedade. Tem gente que vai colocar o judaísmo bobagem. O judaísmo bebeu de, eu nunca vou me esquecer quando eu estava eu estudava na USP, fiz um curso de cultura judaica, e eu lembro da professora comentando que, para mim, eu achava que era o contrário, né? Então, você tem os grimórios medievais e tudo mais, e muita gente falando que a maçonaria bebeu da cabala, né? Da cabalá e tudo mais. E eu nunca vou me esquecer dela falando, olha, não, mas se você for olhar a história, se você for estudar os pesquisadores mais sérios do assunto, você vai ver que, na verdade, houve uma grande influência do sistema de magia praticado no mundo cristão, católico, né? Católico, na Cabala judaica. E que depois voltou para vertentes cristianizadas, né? Das escolas de mistério, dos mistérios, né? E essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, quando você vai observar os grimórios medievais, os trabalhos sobre demonologia e tudo mais, e angeologia também, né? E você até tem, né, aqueles papas que estranhamente estão condenando, olha, o culto aos anjos. Culto aos anjos. Você fala, por que tem gente ele está condenando? Por exemplo, há uma diferença entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas. Nas igrejas ortodoxas, eles geralmente dão os nomes para os 7 arcanjos. Na Igreja Católica, você só é permitido aos católicos aqui no Ocidente 3 arcanjos. São Rafael, São Gabriel e São Miguel arcanjo. Só esses. Nem São Uriel arcanjo, por exemplo, você não deve dar o nome, não deve se utilizar, ainda que esse é unanimidade em todos os outros, né? Todas as igrejas ortodoxas e algumas católicas bizantinas vão ter ainda registro desse tipo de menção, né? E nós temos também, por exemplo, a Igreja Católica Etíope, que se utiliza do livro de Enoque, né? que Enoque 1, né? Especificamente, coloca já não só como um livro apócrifo, mas como um livro que contém verdades teológicas ali. Mas na Igreja Católica não, existe essa proibição. Mas por quê? Porque em alguns momentos, na Igreja medieval, a Igreja percebeu que haviam grupos que estavam se dedicando, né, e se voltando para uma espécie de culto aos anjos. E você vê isso de forma acentuada depois da ascensão, depois que ocorre o protestantismo, que é muito fruto das escolas de mistério também. Então você tem a influência da sociedade Rosa Cruz já em Lutero, você vê ali naquelas sociedades dos príncipes ali. E você vai ver, por exemplo, o John Dee, que era que é o agente 007 original, que era ali na Inglaterra, ele era uma figura muito importante, né? E era o cabeça dos Rosa Cruzes, né? Então, e ele tinha acho que um dos grandes nomes, dos nomes mais famosos assim de alguém que buscava contato com os anjos para obter assim, sua doutrina dos anjos e tudo mais, né? E então ele estava em contato, acreditava estar em contato com os anjos, e eles estavam ensinando coisas para ele e tudo mais. E isso você vê de forma acentuada depois da ascendência do protestantismo e a maçonaria, que até antes do protestantismo era única e exclusiva, era uma guilda voltada para a construção mas que
tinha lá, guardava em si os segredos de construções, do sagrado nas construções, né? Das igrejas, então as catedrais e tudo mais. E isso vai depois chegar com o advento do protestantismo, vai se permitir assumir um caráter especulativo, que é o que assume hoje. E sem entender tudo isso, eu acho que é difícil de entender o mundo. Eu não conseguiria entender as coisas que acontecem no mundo sem entender isso de forma um pouco mais pormenorizada do que a que eu estou colocando aqui. Então, essa é a ideia do que eu pretendo. Assim, isso aqui é um pano, assim, um pano de fundo para a minha ideia sobre as escolas de mistério, sobre essa economia, esse curso sobre economia das escolas de mistério que eu pretendo dar. Eu nunca consegui juntar um número de inscritos dispostos a pagar que... só um segundo, eu vou ter que pausar porque acho que tem alguém fazendo algum vídeo aqui, algum áudio aqui. Perdão, acho que tem algum vizinho fazendo algum teste de som aqui. Então, é isso. Essa é a minha ideia, né? E aqui, o canal em si, aqui no YouTube, ele fica mais voltado, acaba ficando mais voltado para questões geopolíticas, mas eu acho que está ficando cada vez mais difícil e mais restrito aqui, né? Então, o meu conteúdo, por exemplo, sobre exorcismos, sobre meus estudos na parte teológica, eu já não posto mais nenhum aqui no YouTube. Eu posto tudo lá no Recanto do Guerreiro. E o curso do qual eu mencionei, sobre, né, economia das escolas de mistério, socioeconomia das escolas de mistério, né? Eu não é o nome definitivo ainda, mas vai ser um curso sobre as escolas de mistério, talvez só as escolas de mistério. E eu pretendo fazer da seguinte maneira: quem já é inscrito lá no Recanto do Guerreiro agora, nesse exato momento do lançamento desse vídeo, e já ou comprou meu livro ou contribuiu, né, pro canal mandando um pix para escritonasombras@gmail.com. Escrito nas Sombras é o nome do meu livro, né, do primeiro livro. Quem já fez isso no passado, uma vez que complete R$500 de contribuição, ou comprando livro, ou qualquer coisa assim, completou isso, tem o direito ao acesso ao curso, né? Não são muitas pessoas. E agora, quem não fez parte disso ainda, eu vou fazer de maneira diferente. Além do valor que eu pretendo cobrar, eu pretendo passar um exame. Porque realmente não tem porquê. Eu entendo porque que esse tipo de conteúdo nunca foi... Você não acha ele. Com toda a internet, com todo o YouTube, você não acha esse tipo de conteúdo sendo divulgado em lugar nenhum. E eu preciso saber, realmente. Porque o pouco que eu conversei com as pessoas, e com pessoas que, assim, faz mal para as pessoas. Pode fazer muito mal para as pessoas. Então, eu entendo por que não é o tipo de conteúdo que você vê, que alguém realmente, alguém que estava lá dentro, pegou e se converteu ao catolicismo, ou ao que quer que seja, vai lá e fala assim: não, olha, esse aqui eu estudo, isso aqui eu que estudei, é assim que funciona. Você não vê. Você só vê a parte rasa, só. Olha, ou coisas genéricas, né? Não pode porque há uma deificação do homem, ou porque é um trabalho do demônio, mas ou porque porque no topo existem pessoas que são satanistas, ou você coloca essas coisas assim, mas nada muito pormenorizado, né? Então, e eu assim, sempre pensei muito, estudei muito. O YouTube não tem espaço para isso. O Telegram, volta e meia, está em vias de cair, né? Então, se você se interessar por esse tipo de conteúdo, então, assim, aqui no canal, eu quero saber sobre coisas genéricas, assim, sobre generalidades.
ou sobre geopolítica, ou sobre literatura, aqui no YouTube é o lugar certo para você. Me interessa esse conteúdo mais voltado dessa perspectiva católica sobre questões espirituais e filosóficas e metafísicas. Já vai ter conteúdo lá no Telegram que assim, sobre o qual você que você não vai encontrar aqui, né? E sobre certos assuntos que não podem ser falados aqui no YouTube. Agora, não, realmente o meu interesse é sobre essas coisas sobre o curso mesmo em si, que você pretende dar e tudo mais. Se esse é o seu caso, então não só eu peço para que você entre no canal no Telegram, mas que você envie um e-mail para escritonasombras@gmail.com, já dizendo, olha, eu tenho interesse no curso, estou disposto a pagar os R$ 500 que você vai pedir, eu realmente acho que o valor está baixo. Então, os R$ 500. E estou disposto a preencher a ficha e responder e fazer não só o questionário, mas fazer o teste para me candidatar ao curso. É isso. Tá? Então é isso. Esse é o futuro do canal por enquanto. Com relação às coisas que eu escrevo e com relação às coisas aos jogos que eu elaboro e tudo mais, tem o seu tempo, tudo há de ter o seu tempo, né? Não, eu certamente vou utilizar o canal para esse canal aqui para fazer para divulgar tudo no seu devido tempo, né? Não acho que seja o caso agora, né? Então, tem algumas coisas interessantes que eu acho que eu vou postar aqui no canal muito em breve, por exemplo, sobre a questão da Rússia. Não tem como fugir da Rússia no mundo de hoje, né? Assim, não dá para entender nada do mundo e nada do que está acontecendo. Então, não dá para entender nada do mundo. Desculpa, eu tive mais uma interrupção. Mas não dá para entender nada do mundo e nem sem entender o que está acontecendo com a Rússia, sem entender a Rússia nos últimos 200 anos, pelo menos. Assim como a Igreja Católica. Se você não entende a história, não conhece a história da Igreja Católica, também vai ser difícil de entender o mundo de hoje em dia. Então eu vou falar certamente aqui no canal, no YouTube, sobre a Rússia ainda. Então, por exemplo, fala-se agora de uma grande contraofensiva ucraniana, né? E eu acho que, assim, se acontecer, existe chance da Ucrânia conseguir algum sucesso? Sim, existe. E eu acho que seria a pior coisa para a Ucrânia e para o Ocidente, o pior cenário possível. Mas é óbvio que para eu explicar por que isso seria terrível, seria a pior coisa que poderia acontecer. O pior cenário é a Ucrânia realiza alguma coisa e os russos deixam a Ucrânia ter algum grau de sucesso. Porque é nesse nível que estão as coisas. Assim, no geral, a Rússia, assim, desde o início, a Rússia venceu esse conflito. Mas as pessoas só não se deram conta disso. Né? E quanto mais tarde essa realização aparecer, pior. Então, assim, quanto mais tempo demorar para que essa realidade seja escancarada ao público, pior. Né? E assim, mas eu não há tempo hábil assim, nesse vídeo, a não ser que eu queira que o vídeo fique gigantesco e eu não quero, né? Já está grande o suficiente. Então eu vou deixar para próximos vídeos e assim, essa vai continuar sendo a linha que eu vou seguir no canal, né? Falando sobre esse tipo de coisas, falando sobre minhas investigações filosóficas, teológicas, e também análises geopolíticas e alguma coisa de economia, né? Também é isso. Então esse é o futuro aqui no YouTube.
O restante, acho que eu já falei o suficiente. Espero que tenha ficado bem claro, né? Qual que é, como, assim, como que está o canal, no que consiste, no que continua consistindo. Peço mais uma vez perdão aos meus inscritos que não tiveram notícias minhas nos últimos meses, né? Exceto alguma coisa ou outra que eu posto lá no Telegram, deixando guardado ali, que o Telegram se transformou assim, quais são as suas fontes? Bom, você não está nem no Telegram, nem assim, não me pergunte, porque se eu for colocar alguma fonte, alguma coisa vai ser lá, e não aqui. Então, na verdade, tem um outro canal que chama Café com Escrita, que é onde eu despejo tudo que eu acho interessante, não necessariamente como fonte, mas tudo que eu acho interessante eu coloco lá no Café com Escrita. Não tem ninguém de inscrito. Mas quando eu postava aqui, eu também reparava que eu postava lá, olha, todas as fontes desse link. Aí entrava no mês 10, 15 pessoas pediram as fontes, 2 entravam. Então, não tem por que ficar me desgastando com isso, né? Mas é isso. Então, fiquem com Deus. Espero vê-los aqui no canal mais vezes. Espero que vocês se interessem pelo curso. Enviem um e-mail para escritonasombras@gmail.com. Contribuições para o canal por Pix também é através do escritonasombras@gmail.com. Então, é escrito nas sombras, tudo junto, né? Então, NASS ombras, né? Então, escrito nas sombras, @gmail.com. Também, se você se interessou pelo curso, é lá. Se você quer enviar, permanecer em contato, olha, se derrubarem o Telegram, você se for expurgado aqui do YouTube, também escrito nas sombras, @gmail.com. Quiser comprar o livro Escrito nas Sombras, também escrito nas sombras, @gmail.com. O livro eu cobro R$ 50, já com custo de envio para qualquer lugar aqui do Brasil. Não ofereço mais a opção de comprar apenas se você quer comprar apenas por PDF, não dá mais, tá? Mas eu envio, então, para qualquer lugar do Brasil, e aí sim eu envio o PDF também nessa ocasião. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.